para nós observarmos que é algo pouco utilizado. Mas eu acredito que a partir de agora vai ter uma visão diferente. Então a primeira coisa que eu quero falar antes de nós entrarmos na mensagem é sobre a lógica do enriquecimento. Todos pretendem enriquecer, sim ou não? O grande problema que eu sempre tenho que estar alertando os irmãos que as riquezas, falar de riqueza, a nossa mentalidade ela já foca exclusivamente no dinheiro, né? Quando fala assim, o pastor vai fazer um seminário sobre finanças, dinheiro já clica na nossa cabeça. Então, quando você fala sobre a lógica do enriquecimento, você tem que notar isso. Não é o quanto você ganha, né? Porque às vezes você quer ganhar muito ou até ganha bem, mas se você administra mal, você pode estar baseado naquele versículo do saquetel furado. Você ganha, mas não consegue fazer nada. Então não é o quanto você ganha, e sim o quanto sobra, o quanto você consegue economizar, guardar. Isso aqui é a tônica da sua vida. Se você consegue guardar alguma coisa, você tem uma reserva. Então nós vamos estar falando hoje sobre a reserva, reservatório. Você precisa ter uma reserva para você. Quanto você gasta com você? Quanto você investe em você, né? Então sempre isso tem que estar na sua mente. Eu aprendi essa questão de investimento em você mesmo. Eu já falei isso aqui com um médico, já um senhor de idade, e eu fui o último paciente dele. Ele já juntando as coisas, aquela pressa, ele disse: é porque eu tenho que ir para a aula. Mas o senhor já é formado. Sério, meu filho, mas se eu não estudar, eu vou ficar para trás. Então, tem muitos médicos novos, e os velhos que pararam no tempo, não quiseram estudar mais, eles estão parados no tempo, né? Só sabem aquilo ali, de pirona, né? Todo mundo até já sabe qual é a receita. Então, o quanto você ganha, e sim o quanto sobra. Eu gostaria que alguém lesse para mim rapidamente Provérbios capítulo 21. Provérbios capítulo 21 e o verso de número 20. Quem encontrou, por favor, pode ler. Provérbios capítulo 20, verso de número 21, pode ler. Eu preciso ler na sua versão aí, Luiz. A herança adquirida antes do tempo não será abençoada no seu propósito final. Está vendo? Então, você acredita que você tem uma herança? Mas meu pai não deixou nada para mim. Então, falando, nós vamos entender muitas coisas, irmãos, nessa imersão que nós vamos fazer. Mas eu quero falar, aqui está falando de uma herança que a pessoa se precipitou. Lembra do filho pródigo? Ele se precipitou, ele não se preparou para lidar com a herança. E o que aconteceu? Ele perdeu tudo. A sorte dele é que o pai dele ainda estava vivo.
Dá para dar um glória aí? Glória a Deus. Irmãos, o tolo gasta tudo, né? Então ele não sobra nada, porque o tolo gasta tudo, né? Só você pode controlar o seu ganho. Não é quem está de fora, é você. Você que controla, você que tem que controlar, ou seja, dominar o que entra na sua mão. Você não pode ter o saquetel furado, que nem a Bíblia fala. Um poço sem fim. Quanto mais dinheiro coloca, mais dinheiro quer e nada acontece, não tem base, não tem lastro. Então você precisa ter um lastro. O que é o lastro? É aquilo que vai parar, vai chegar ali e vai acumular em cima e vai subir até tampar o buraco. Como isso pode acontecer? Quando você começa a entender, não ser precipitado com a sua herança, saber guardar a sua herança, né? As pessoas que não cumprem princípios, as pessoas que não cumprem princípios, não estão preparadas para lidar com o dinheiro. Porque quando você aprende a lidar com esse tal de dinheiro, quando você aprende a cumprir princípios. Dízimo é um princípio? Sim. Primícias é um princípio? Sim. Ofertas voluntárias é um princípio? Sim. Doações voluntárias são princípios? Sim. Agora, quanto você prepara no seu coração para você doar? Ah, pastor, né? Na hora eu vejo. Não. Sempre ore para que Deus coloque no seu coração o que você pode fazer por alguém. Amém? Amém. Eu preciso ainda. Veja bem, no Salmo 126 vai dizer assim: aquele que leva a semente chorando. Eu acredito que você já leu esse texto. Ele voltará, sem dúvida, trazendo os seus molhos, com o quê? Com alegria, sorrindo. Então você semeia para colher. Pegou? Sim ou não? Sim ou não? Agora, quem semeia hoje, já colhe hoje? Não. Aqui o povo, não dá para a gente entrar nessa esfera aqui, mas lá na frente eu acredito que a gente tem alguma coisa para falar sobre isso aqui, sobre aquele que leva a sua semente, né? Então nós temos aqui, sem dúvida, com alegria, porque existe o quê? O espiritual e o natural, né? Que é a fé. Vamos ver o que Mateus capítulo 17, versículo número 20 diz. Vamos lá? Pode falar. Então disse, por causa da vossa pouca fé. Por causa da vossa pouca fé. Olha a dificuldade. Tem mais um trechinho aí? Tem. Vai. Pois verdadeiramente vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda. Se tiverdes fé como um grão de mostarda. Direis a este monte. Eu digo para esse monte: passa-te daqui para lá. Passa-te daqui para lá. E ele há de passar. Ele há de passar. E nada vos será impossível. E nada vos será impossível. Aqui, irmãos, é que nós precisamos martelar nosso queimo, nosso miolo, nossa cabeça. Se nada será impossível se eu tiver um pouquinho de fé. Qual é o propósito desse versículo? É mostrar o quê? A fé? Não. O poder da palavra. Glória a Deus. Você vê que a fé é mínima, mas a palavra, para que você possa dizer, se você não tem um mínimo de fé para dizer ao monte, você vai ficar calado, sim ou não? Você vai dizer assim: não, parou aqui, deixa quieto, o monte está aí, não vamos mexer com ele não.
Então lembre-se bem disso. E você não pode esquecer Filipenses no capítulo 4, verso 19, que nós vamos ler agora, para que depois nós possamos entrar aqui na mensagem. Filipenses 4, 19, pode ler. Alguém achou aí? 4,19. Meu Deus. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades conforme as suas riquezas em glória por meio de Jesus Cristo. Então nós temos o que? Uma fonte. Aleluia. Deus é a nossa fonte. Será que é difícil da gente compreender isso? Às vezes, como nós estamos na mensagem do propósito, pode ser um propósito que está errado. Talvez o que você entende como propósito na sua vida está errado. Por que você não recebe de Deus? Porque as portas não se abrem. Porque eu continuo clamando e não estou recebendo. Uai, eu tenho que analisar o que está acontecendo comigo. Eu estou cumprindo princípios? Eu sou uma pessoa que cumpre princípios à risca. Então você deve ter bênçãos também na risca, né? Então, vamos ver o que Lucas, no capítulo 6, verso 38 diz. Então vamos ver aqui, primeiro esse Lucas aí, 6, 38. Dai, e vos será dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando. Os derramarão em vosso regaço. Porque a mesma medida, olha aí, a mesma medida com que medis, vos tornarão a medida. Vos tornarão a medida. Ou seja, do jeito que eu meço os outros também me medem. Do jeito que eu faço, eu também recebo. Então, se eu dou, eu recebo. É a lei. Isso aqui é um princípio. Se eu não dou, como eu vou receber de quem? Se eu não tenho espaço para receber. Pegaram sim ou não? Então, esperar o milagre, irmão, é muito importante, sim ou não? Eu tenho que continuar crendo e orando. Vamos ver o que Marcos, capítulo de número 11 e o versículo número 24 diz. Marcos 11, 24. E aqui nós, para porque ainda tem algumas coisas aqui, mas eu preciso ser um pouco rápido. Marcos, capítulo de número 11, 24. Por isso eu vos digo que tudo que pedires orando em oração, crede que o recebereis, tê-lo-ei ou, como é que está aí na sua? Tê-lo-ei ou tê-lo-eis? E quando eu estiver orando, aí é que está o segredo. Segura essa chave aí. Eu preciso entender que eu tenho que receber. Mas para mim receber, aqui já está dizendo, irmão, olha que alinhamento forte é esse. Você está alinhado com Deus, de forma que quando você pede, você já crê que recebeu. Ah, mas eu não estou vendo, então é problema seu. Não é o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo, se crê, leiam isso, leia 11, esse capítulo aí, leia esse versículo. Isso. Portanto, tudo que em oração pedidos, credes que recebereis e o obtereis. Irmãos, que coisa extraordinária. Então quer dizer que eu tenho que ter um alinhamento profético com Deus.
E é para isso que nós vamos, aqui nós paramos nessa mensagem do capítulo 28 de Deuteronômio, não foi isso que nós lemos semana passada? Você que já está gravando aí, mas vamos lá. Deuteronômio 28, e o verso, quem lembra? Meu Deus do céu, me ajuda. Verso 12. Vamos lá. E o Senhor Jeová te abrirá o seu bom tesouro, os céus, para dar à tua terra a chuva no seu tempo, para abençoar a todos os empreendimentos das tuas mãos, e emprestarás a muitas nações, mas tu não pedirás emprestado. Glória a Deus. Isso aqui, irmão, é coisa não é de outro mundo, não, é para isso. Às vezes é nós que falhamos, mas as bênçãos estão aí. Né? Então, está aqui parado ali, ó. Temos que ter o projeto. Lembra que nós falamos de quê? Do projeto. Aí o Rickson levou a canetinha para mim colocar aqui. Não. Vamos lá. Então nós falamos, né, do projeto que está em cima, Isaías, o homem que projeta, está lá, ó. O homem cabeça projeta coisas grandes e o seu projeto mantém de pé. Então nós vamos aqui, ó. Muitas pessoas querem tratar Deus na emoção, achando que Deus é emocional, achando que Deus age na emoção, que é só chorar que Deus vai fazer alguma coisa. Ele trabalha pela palavra. Ele disse: eu zelo pela minha palavra. Ele não poupou o próprio filho, ele protegeu a palavra, para ele não poder sair da palavra. Então não é, se eu chorar, se eu fosse obter as vitórias pelo choro, eu já tinha recebido muita coisa. Né? E a gente aprende isso, chora nos pés do Senhor. Não. Quem chora, qual é a vitória que ele recebe? Pela manhã. Eu queria que você falasse assim, a alegria. Né? Porque quem está chorando está triste. Dificilmente, mas acontece da pessoa chorar com alegria. Mas a Bíblia diz: o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, já dá um glória aí, vamos lá. Vamos lá. A nossa caminhada com Deus, irmão, está ligada a um plano, a um projeto. Temos que direcionar nossa oração ligada ao projeto que Ele nos deu, e o projeto que nos mantém de pé. O projeto que Deus te deu, o projeto que Deus te deu é que mantém você de pé. Você tem que estar alinhado com esse projeto, você tem que estar orando com esse projeto, mostrando. Não, mas é porque, pastor, o projeto é tão grande que não tem dinheiro. Quem deu o projeto também dá o dinheiro. Não está escrito que é só pedindo que resta em oração, crendo, vai ter? É difícil de crer nesses negócios, né? Porque, claro, tem as outras. A outra parte que você ia ler, foi você que ia ler, né? É. Não, mas não pode. Que pressa é essa? Não, Marcos capítulo 11. É o 25 agora. Olha só. E quando estiver orando, olha o texto, vai dizer bem claro. Vai lá. E quando estiver orando, se lembrares, olha só como é importante. Pode falar mais alto, Maia. E quando estiveres orando, se tens alguma coisa contra alguém, perdoai. Mas quando você estiver orando e lembrar que tem alguma coisa contra alguém, perdoai. Continua. Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Para que o vosso Pai Celestial perdoe as vossas ofensas. Isso aqui mata a sua charada. Isso aqui é um plano, é um código de vitória para o crente. O grande problema é que às vezes a gente está tão irado
com um coração tão cheio de ira, que a gente diz: eu morro, mas eu não perdoo essa pessoa. O que ela me fez não é digno de perdão. E aí você perde, além de perder a bênção do céu, ainda perde a sua vida aqui nessa terra, vivendo amargamente. Então, o teu projeto é um projeto que nos mantém de pé. E você compreender que a trajetória de um fundamental na preparação de Deus por tudo que está por vir, e nós queremos às vezes queimar etapa. O grande problema nosso é querer queimar as etapas. Lembra-se bem disso. Não queime etapas na sua vida, porque geralmente os projetos que a gente tem para executar, ele não pode, ele tem que ter um começo, um meio e um fim. E eu não posso começar aqui e já pular para o final e deixar o meio, porque eu preciso ver esse projeto, a estrutura dele toda. Você que já construiu uma casa, você sabe a base, você começa pela base. É o que menos você vê, parece que não tem interesse nenhum, não tem importância nenhuma, mas se a base não for sólida, a Bíblia diz que ela vai cair com o vendaval e com a chuva. Mas se você sabe o que isso quer dizer, que a sua família firmada na rocha, que é Cristo, jamais vai desmoronar. A sua vida na base, chamado, por isso que Paulo vai dizer assim: não lance nenhum outro fundamento, pois o que já está posto, que é Cristo. Então Cristo é o fundamento da nossa vida, da nossa fé. E nós lemos ali que Deus suprirá nossas necessidades com as suas riquezas em quem? Em Cristo Jesus. Glória a Deus. Não esqueça desse Jesus, minuto nenhum. A sua bênção, a sua vitória, a sua vida está ligada a Ele. Glória a Deus. Isso aqui que é importante. Não queimar etapas da trajetória da nossa vida, para ir para o próximo nível do sucesso, né? Todos querem sucesso, sim ou não? Da vida, você precisa antes mudar o que? A mentalidade, para que a dimensão do crescimento que você busca possa acontecer. Existem muitas pessoas terceirizando o fracasso, ao invés de assumir a culpa, que quer justificar de qualquer maneira. Você não está entendendo a preciosidade que você tem quando você erra. Toda vez que você erra, dá uma desculpa no seu erro, você vai ter que passar pelo novo. Você vai voltar de novo, porque você não está aprendendo com o erro, você está sempre terceirizando o erro. Não, eu errei, mas o culpado foi fulano. Eu comi, mas foi porque a serpente falou. Eu comi porque foi a mulher que você me deu. Sempre aí volta, vai lá para trás. Quando eu assumo que eu errei no meu projeto, eu já sei o que não dá certo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Quando você já sabe o que não dá certo, a probabilidade de você acertar é quase que 100%, porque você já sabe. Se eu não me fugiu da mente aqui, se eu não me engano, a pessoa que descobriu a energia elétrica, diz que ele fez 1000 projetos, e a pessoa disse: mas você já fez 1000 projetos e não descobriu? Ele disse: mas eu já sei 1000 projetos, 1000 formas que não dá certo. Porque as pessoas querem sempre atrapalhar você. O que está no seu coração, e às vezes você tem que batalhar para fazer crescer. Você já observou que tem umas pessoas que têm mais dificuldade de crescer do que outras? Tem outras que têm rapidamente eles crescem. Aí você diz: mas eu estou no mesmo processo, na mesma caminhada, por que não está acontecendo comigo? Por causa do processo. Não pule etapa, porque você vai vencer. E quando você chegar lá no topo, você vai dizer assim: olha, valeu a pena. Amém. Aleluia. Amém? Não passe pelas mesmas coisas. Tem um caminho que pode ser mais rápido, que era para ser mais rápido,
mas se torna mais demorada, porque vai trazer grandes problemas, grandes dificuldades. E aí, nós vimos o caminho, quando Deus para com o povo lá na frente do mar, atravessa o mar, tinha condições de chegar mais rápido, mas tinha várias coisas, ali tem vários códigos. O povo poderia passar, mas já sabia que ia enfrentar muitos guerreiros, muita luta, muita tribulação. Os próprios irmãos, que seriam os filhos de Esaú, né, iam querer acabar com eles. Era muita perturbação. Mas Deus olha e vê assim um quadro no coração das pessoas. Lembre-se disso. Deus olhou o coração deles e disse: espera aí, eu preciso libertar essa mentalidade deles de escravo. E aí você pode ficar dizendo: mas por que demora? Lembra? Eu tenho que começar pela mente. A minha mentalidade precisa mudar. A riqueza que você procura, ela não está nos Estados Unidos, ela não está em Dubai, ela está dentro de você. Amém. Agora, cabe a você descobri-la. Quem vai dizer amém? Amém. Porque a maioria das pessoas acha que está longe. Não, vai vir alguém de lá, um sheik vai vir. O sheik já veio. Ou você não sabia que Jesus é sheik? Sheik, chique e tudo mais. Ele é daquela terra lá. E quando aqueles camaradas se levantam ricos, que eles olham para Jesus e dizem: puxa vida, ele é mais rico que eu. Ninguém dá nada. Não pegue o caminho, irmãos, vai demorar um pouquinho, mas passe pelo processo, aprendendo o que Deus está falando com você, ensinando, porque nós estamos falando de quê? Do tempo. O que é mais precioso do texto que nós lemos é o quê? O tempo. O tempo, a chuva na estação própria. Você está plantado junto a ribeiro de água. Lembre-se disso, para que você possa produzir o fruto. E quando ninguém está produzindo, você está produzindo. Glória a Deus. Quando ninguém está todo mundo, agora nem é tempo de plantar, você está produzindo. Eles ainda vão preparar a terra para plantar, você está produzindo. Por quê? Porque você está plantado junto aos ribeiros de água. Glória a Deus. No momento, deixa eu voltar um pouquinho aqui para. Olha só, os seus projetos falam a seu respeito. Pessoas prósperas não acreditam em riqueza, irmão, da noite para o dia. Você já viu? As pessoas prósperas, elas sabem como é que elas têm que fazer. Quem quer enriquecer, sabe como é que tem que fazer. Tem que trabalhar com investimento, sim ou não? Não é para enricar da noite para o dia, mas é trabalhar gradativamente. Mas eu não dou conta, eu tenho que fazer. Não. Observe os princípios. Isso é uma lei de princípios bíblicos. Que a própria Bíblia vai dizer: aquele que gradativamente faz os seus depósitos, mais ou menos assim a Bíblia quer dizer, vai ver os seus recursos crescendo gradativamente. Mas o que quer enriquecer da noite para o dia, perde tudo. E aí, qual que você quer? Ter uma velhice abençoada? Ou quando chegar lá, diz: eu perdi tudo na minha vida, eu arrisquei, botei tudo logo, ou vai, ou racho, ou arranca a tampa da caixa, ou fachei o facho, e não sei o que. Perde tudo. Aprenda com a formiga. Né? Não quero aprender com a formiga. Aprenda com a galinha. Até a galinha nos ensina. Ela só consegue engolir 1 grão de cada vez. E a gente quer comer logo de 30, 40 gramas logo, né? Hein? Depois engorda e fica aí reclamando, né? Então, irmão, tudo que você quer alcançar determina o tempo que você quer investir. Se você quiser investir na saúde, você precisa fazer o quê?
investir em exercício físico, em médico, procurar, né, para parar de ver televisão por algumas horas, vai ter que abrir mão de algumas coisas. Precisamos, em primeiro plano, entender um pouco sobre tesouro, né? Deus abriu o seu bom tesouro, um reservatório que recebe água da chuva no deserto, se torna um tesouro no meio da seca. Reservatório no meio de um lugar árido é um tesouro. O tesouro aqui é definido pela sua importância. Aquilo que você precisa ver que é importante para você ver, né? No tempo de chuva, um reservatório de água no deserto não vale nada, mas na seca, não é muito? Sim ou não? Lembra que uma vez que eu fiz uma ilustração aqui do copo meio cheio, meio cheio, meio vazio. Aqui está cheio, sim ou não? E agora? Está cheio? Meio cheio? Mas está quase cheio, sim ou não? Sim. Mas também está quase vazio. Depende do ponto de vista que você vê. E lembra que eu falei assim, um copinho de água desse aqui, para você, às vezes você nem liga. Você diz, vou nem beber água hoje. Mas chega em um deserto que você tenha que atravessar e você só tem um copinho de água desse. Quanto você pagaria? Que você vai passar e é só, se você beber logo, a probabilidade de você dar 2 horas depois estar morrendo de sede é muito grande. Então as coisas você valoriza de acordo com as necessidades. Então se você, não, vamos esbanjar, irmão, que Deus deu, Deus dará de novo. Não é assim. Aprenda a economizar. Glória a Deus. Aprenda a comprar tempo. E isso é importante para todos aqueles que querem prosperidade na vida. A gente, quando é novo, jovem, a gente tem uma vontade logo. A maioria dos adolescentes, porque quando eu falo para os adolescentes, eu não tenho dificuldade nenhuma de falar com os adolescentes, porque eu já fui adolescente. Eu não nasci com cabelo branco, não. Eu acho que nem cabelo eu tinha quando eu nasci. Então as pessoas olham assim, não, mas aquele velho. Mas eu já fui criança, igual a todo mundo. Só que o que acontece? O adolescente tem vontade de ter um apartamento, uma kitnet. Eu vou morar sozinho, é meu sonho morar sozinho. Vai. Primeiro, tem que alugar o apartamento. Aí já tem que pagar. Você já sai devendo. Um cafezinho, eu sempre falo, um cafezinho queima-dedo, agora acho que é R$2 na rodoviária. Você toma de graça na casa da sua mãe e joga fora aí. É 4 cafés. R$4 um cafezinho? Queima-dedo, meu Deus do céu! É um ouro. Você está entendendo? Então, quando a gente está dentro de casa, a gente fica doido para sair. Não, tem a minha independência. A independência custa caro. É melhor. Eu ri demais de um vídeo que circulou na internet. O cara perguntando para o filho quando ele saiu. Ele disse: meu pai, se quiser que sair de casa, que ele saia. Eu não tenho pressa de sair da minha casa. Se meu pai quiser sair, ele saia. Eu não. Eu falei: rapaz, mas esse camarada esperto, né? Não queria sair de casa. Você vai sair da casa do seu pai com quantos anos? Eu? Quem disse? Não, mas lá é outro detalhe isso aí. Eu estou falando de adolescente. Aí já é velho. A partir de 30 anos, irmão. Aqui no Brasil, a partir de 21 anos, todos os jovens já deveriam ter a sua maturidade o suficiente para estar dentro lá. Você saber que existe uma lei já tramitando aí, para que os adolescentes aqui sejam reconhecidos até os 25 anos. Irmão, Jesus precisa vir logo.
E daqui a pouco, os velhos. Quantos anos? 30 anos, mas eu sou adolescente. Eu sou emo, é? Emo. Eu não sei ainda, não sei o que eu sou ainda. Ah, pelo amor de Deus. Nós precisamos ir para frente, não é para trás não. Então vamos lá, olha só. Quanto de tempo você vai gastar? Né? Então você precisa saber, em primeiro plano, entender um pouco sobre o tesouro. Você já estudou sobre o tesouro? Deus abriu o seu bom tesouro, um reservatório que recebe água da chuva no deserto. É um tesouro extraordinário, sim ou não? Então vamos lá. No momento, encontrar o tesouro é adquirir aquilo que você precisa para suprir uma necessidade na escassez. Tudo isso a gente tem que estar preparado. A escola que nós estudamos hoje, nossos alunos, nossos filhos estudam, eles não estão preocupados com o seu futuro, irmão. Os professores, a maioria são ideológicos. Eles não estão nem aí se você vai aprender ou não. Quanto mais o aluno burro, para eles é melhor. Porque o método deles é ideológico. Não, você já vê nas escolas estudos sobre questões financeiras? Não tem. Se você chegar, eu queria uma matéria sobre educação financeira. Aqui não tem. Nem nas faculdades tem. Tem curso, se você quiser pagar, aí é diferente. Que eu acho que todos devem fazer um curso sobre economia, sobre finanças, você aprender a lidar com dinheiro. Porque quem não aprende a lidar com dinheiro, vira escravo dele. E essa é uma grande luta. Por isso, tem pessoas que levantam 5 horas da manhã, iracundo. Quando você vai trabalhar? Por que você vai trabalhar? Porque eu tenho que pagar as contas. Nunca trabalho foi feito, irmão, para pagar a conta. Não. Se paga a conta não é com trabalho. Se paga a conta com dinheiro. Então não é mais lá na mesa, não. O trabalho que Deus lhe deu é para você desfrutar. É para você ter prazer. O dinheiro que você recebe é para ser uma alegria na sua vida, não uma tristeza. Eu aprendi isso, eu nem crente eu era. Pergunto como? Eu recebia toda semana o meu pagamento. Inchado. Aí eu fiquei desempregado, irmão. Aí veio, eu recebia no sábado, aí passou o primeiro sábado, não recebi nada, o segundo sábado não recebi nada. Um mês que eu não estava recebendo nada, eu já estava agoniado. Meu Deus do céu. Abre uma porta aí para mim, porque o negócio está ruim. Você está entendendo? Então é pouquinho, por glória, eu recebo. Que o problema de receber pouco é meu. Porque se é eu que trabalho, eu tenho que aprender a fazer algo que o salário seja satisfatório ao serviço que eu estou fazendo. Não adianta você dizer assim, eu quero que o patrão me reconheça. Ele já está lhe reconhecendo. No dia que ele fechou sua carteira e disse o seu salário e você aceitou, é o reconhecimento dele. É todo dia 5, ou dia 10 ou dia 1º o dinheiro cair na sua conta. É o reconhecimento. Ele está te reconhecendo. Reconheceu que você trabalhou. Sim ou não? Então não fica, eu queria que ele me aumentasse. Aí você é outro detalhe. Viu? Ok. Está provado que o dinheiro compra quantos por cento, irmão? Felicidade. 5%. Quanto? 5%. Então de 100% falta 95%. Olha só como o dinheiro que a gente tanto corre atrás, a satisfação dele é pouca. Apesar que a própria Bíblia diz que com dinheiro se compra quase tudo. Se compra. E a felicidade você só consegue adquirir 5%. Isso é ruim. Efésios 1:3. Vamos ler esse versículo? Efésios capítulo 1, verso 3. Tem mais bênção aí para você nesse texto. Pode ler. Bendito Deus e Pai. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor de Jesus nosso Cristo, Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou o qual nos abençoou com
todas as bênçãos com espirituais todas as bênçãos espirituais nos lugares nos celestiais. lugares celestiais em Cristo. Olha aí, as bênçãos. Agora, você vê que falou nos lugares aonde? Celestiais. Celestiais. Você compreende que tem dois mundos? Existem dois tempos, e nós vamos falar dele agora. Existe o tempo debaixo do sol, e existe o tempo acima do sol. Capite? Pegou ou não? O tempo debaixo do sol é o que nós vivemos aqui. A maioria vive nesse tempo. Tempo de escassez, de dificuldade, de problema, de tal, tanta coisa. Porque nós não conseguimos acessar o tempo acima do sol e da lua. Mas vamos lá. Então vamos lá. A palavra encontrada no texto é que o Senhor significa aquele que existe, vai soltar o seu tesouro e vai abrir o seu tesouro. A consideração não é uma frase dada, mas quem está falando é o Senhor. Está dizendo que vai soltar tesouros para você. O texto de Efésios fala dos tesouros celestiais, e esse tesouro é transferido fisicamente. Ele não é para a eternidade, ele não é para a vida eterna, e não é para quando formos arrebatados. É o que a Bíblia fala sobre você conhecer a pessoa de Jesus, é conhecer os princípios de Jesus. O que é conhecer a pessoa de Jesus? Uma pergunta. É conhecer os princípios de Jesus. Você conheceu algum cristão, algum crente que é miserável? Não me responda. Você conheceu alguém que vai para o céu e é pobre? Não me responda. É claro que tem. Que não tem o que comer em casa? Sim ou não? Sim. Mas o salmista disse que ele nunca viu um justo mendigar o pão. Ele não viu isso. Não significa que não exista. Existem pessoas salvas que vão para o céu e que precisam de cesta básica, sim ou não? Sim. E por que está passando pelo deserto? É porque são pessoas pobres e vivem uma vida pobre. Por que isso? Mas ele vai ser salvo, sim ou não? Sim. Ele quer até morrer logo, né? Quantos de nós já desejam morrer logo? O negócio está ruim, apertado, ele está nesse deserto, ou de morrer logo, eu estou salvo mesmo. Mas é um processo. Não antecipe o processo, você tem que passar. Então, se você puder profetizar para a pessoa que está do seu lado, o céu não é para covarde. O céu não é para covarde. O céu é para quem vai para frente mesmo. Glória a Deus, aleluia. Porque ele tem a perspectiva de que a felicidade real só é quando ele for arrebatado. Agora, o que aconteceu com essa pessoa? Ele conheceu a pessoa de Jesus e a pessoa de Jesus salva. E quem confessa a Cristo é de graça, será salvo. Não tem conversa. Ah, mas ele está mendigando. Mas ele vai ser salvo? Ele confessou a Jesus como Salvador da sua vida. Agora, todo esse processo de salvação, aquilo que eu falei, a salvação ela é para o céu, a libertação é para a terra, para que nós possamos caminhar de cabeça erguida, entendendo que eu sou liberto, eu não sou escravo do dinheiro, eu não sou escravo de Satanás, eu não sou escravo do pecado. Mas eu sou pecador, pastor. Sim, mas você não pode ser escravo dele. O pecado diz, não, hoje você peca porque eu quero. Não, você tem domínio sobre o pecado. Só que tem a semente para tudo, irmão. A semente que ele usando é para a salvação. Agora, o que prospera, o que traz vida abundante, é o princípio de Jesus, é uma outra semente. A semente da salvação é o que? É o confessar Jesus. Agora, outra semente que eu vou receber para prosperar. É por isso que eu preciso ter uma mudança na minha mente. Eu não posso ser aquela pessoa
que viveu uma vida de sofrimento na minha infância e vou acreditar que eu vou morrer daquele jeito. Está amarrado, vou morrer igual o pai. Quero não. Igual sua mãe, também não. Igual seu irmão, Deus me livre. Não, eu quero aproveitar a minha vida com os bens de Deus. Se eu sou um mordomo, Deus confiou alguma coisa na minha mão, eu preciso aprender a desfrutar. Não posso ser abusivo, mas também não posso ser besta ao ponto das coisas ficarem aí, porque no texto do filho pródigo, a maioria não observa que o pai diz: as minhas coisas são tuas, diz para o irmão mais velho. E ele estava querendo o quê? Um cabrito. O Senhor nunca me deu um cabrito para me alegrar com meus amigos. Meu filho, esse aí estava morto e foi achado, estava perdido. Agora está aí. Agora você sempre esteve comigo. Ele não disse, né? E minhas coisas são tuas. Porque a maioria das pessoas não observa que ele dividiu entre eles. Entre ele quem? Entre os dois. A herança. E o abestado ficou em casa e nunca aprendeu a administrar as coisas que Deus colocou, ou o pai colocou na mão dele. Está dividido aqui. O pai que administrava para ele, porque ele era para o campo e tal, mas nunca administrou nada dentro de casa. Tem muitas pessoas assim. Tem muitas assim. Se Deus quiser eu vou, se Deus quiser vai assim, se Deus quiser eu vou fazer, se Deus quiser, então Deus falou, é para fazer, meu filho, faz, está aí nas tuas mãos, faça. Se Deus quiser eu faço. Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí. Fala para a pessoa que está do seu lado, me ajuda aí. Olha só, o que vai funcionar aqui na terra é o sangue de Jesus. Você vai repreender demônios, mas você vai ter autoridade baseada na semente que você planta. Você está entendendo? A semente da autoridade, expulsar demônio, é uma semente de autoridade. Você não planta abacate para colher manga, não tem jeito. Então alguém te diz assim: ah, mas eu sou a pessoa que oro no monte todo dia. Parabéns! Se parece um demônio, se aparecer um demônio na sua frente, você vai expulsar, sim ou não? Com autoridade, porque você está orando no monte. E a semente que Deus está dando a você, Jesus chama de poder. Ele está dando poder. O poder contra os espíritos se busca através de quê? De oração, de jejum, oração e jejum. Você vai buscando autoridade e poder. É uma semente. Se você observar cada coisa, o princípio é uma semente. É uma semente da autoridade, é uma semente do poder, a semente, eu subo no monte, é uma semente que você está buscando poder. Quem diz glória? Glória a Deus. Então tem que entender que é um princípio. Agora eu preciso de dinheiro. Eu vou plantar dinheiro? É a pergunta. Você não sobe ao monte para orar pedindo dinheiro, para pagar contas. Você sobe no monte para receber poder, para expulsar demônios. Poder, pode até ser que a pessoa que você orou e expulsou os demônios te deu uma oferta, mas precisamos desmistificar as coisas. Temos que ser mais objetivos e ter lógica, compreender que os princípios de Jesus, que nos dá uma vida abundante e que tem muito crente miserável, está passando necessidade, pedindo emprestado, vive a vida inteira sofrendo porque não viveu os princípios de Jesus. Ele só aceitou Jesus como Salvador da vida deles e está esperando Jesus voltar. Se eu quero a pessoa de Jesus, eu quero os princípios de Jesus. Fechou? Não queira só a salvação, queira os princípios. Dói. Você tem que buscar, você tem que orar, você tem que estudar, você tem que desmistificar a sua mente de muita coisa. O aprendizado que você aprendeu, você vai ser igual a sua mãe, igual a sua tia. Não aceite isso na sua vida. Você é a cara da sua tia. Não, você não é a cara. Você pode até parecer, mas você tem um DNA celestial. Glória a
Deus, aleluia. Você é uma pessoa diferente. Deus não teve 2 Abraão, Deus não teve 2 Davi, Deus não tem 2 Maria, Deus tem uma. É isso. Então é porque eu sou igual fulano, então vou andar igual ele. Não, vou ser bandido, porque meu tio era bandido. Está amarrado em nome de Jesus. Não aceite isso na sua vida, não. O Senhor te abrirá o céu, o depósito do seu tesouro. Deus te entregou, mas depositou no céu, onde você precisa da senha de acesso. Eu tenho que acessar isso. Chamamos de quê? De princípios, chaves, código. Veja que Deus nos guardou onde os filhos têm acesso. Viu? Aonde está guardado os seus tesouros? Aonde você tem acesso? Só você tem acesso lá. Mas se você não quiser assumir o seu terreno celestial lá, vem uma bandeirinha do MST e é cravado lá naquele lugar lá. Né? Não é assim que as pessoas fazem, os invasores de terra? Você acha que é só aqui, na terra? Não, lá em cima também. Se você não aprender esse código, essa chave de como acessar o seu tesouro, alguém vai acessar por você, ou então vai ficar lá. Quando você morrer, que passar tudo aí, que Jesus julgar todo mundo aí, que você for arrebatado e tal, aquela coisa toda, passar tudo, aí está aqui seu tesouro. Mas eu estava com uma necessidade tão grande lá na terra. Tá, mas ele estava aqui. Você nunca veio. Você nunca orou. Não está escrito aí? Está ou não está? Efésios 1:3. Nós não lemos? Sim ou não? Você já foi lá? Não me responda. Fica quietinho. Como se fosse, vai ficar lá como se fosse uma conta bancária de alguém que é preciso transferir ou que nunca foi acessado. Do contrário, ele fica lá e ninguém vai utilizar. Por isso, hoje, a gente tem que entender que o depósito que depósito é esse? Que liberação é essa? Meu Deus, eu estou vivendo aqui oprimido, eu não consigo romper. O que te mantém de pé? O projeto, o propósito abençoado para abençoar. Não se trata só de você, não se trata só de suprir a sua conta bancária, não se trata de pegar conta de luz. Eu vou pagar a conta de luz. Tem muita coisa, meu Deus, muita coisa para a gente fazer. O tempo, é 8 minutos só para me falar. É brincadeira. E você sofrendo porque você não quer aprender, porque você não quer acessar. Como é que eu acesso, pastor? Você está tendo a mentalidade de escravo. Você tem que ter transbordar, porque Deus sempre dá para cumprir uma missão, um sustento pessoal. É como se você estivesse saindo de casa para trabalhar, para poder pagar o almoço. Já pensou? Quantos aqui já saiu para trabalhar para pagar o almoço? O almoço já está embutido no teu salário. Não vamos levantar a mão aqui quem recebe ticket alimentício. E o ticket alimentício é o quê? É teu almoço. É garantido pelo patrão o teu almoço, pelo teu emprego. Não, mas eu tenho que ganhar o meu almoço, eu tenho que ganhar o meu almoço. Não faça isso não. Olha, o almoço que você quer, a empresa te paga. Aquilo ali já faz parte de você. Você trabalha para outros recursos. Então Deus, quando lhe dá, né? Então, Deus, quando você lida, quando você paga uma conta, supre tua casa. Isso é suplemento daquele que trabalha para o reino dele. Deus vai te abençoar. Então, para dar à sua terra chuva no seu tempo. O tempo é a maior riqueza. Nunca se esqueça disso, que nós temos nessa terra. Cada dia é uma oportunidade dada por Deus para encontrarmos nossa
felicidade. E você pode encontrar a tua felicidade aonde? A Bíblia fala que Jesus, em João 1,15, ele reuniu todos que estavam no lugar, ele chamou à existência o que não havia ali, foi a multiplicação dos pães. É interessante que você percebe ali quanto enxergaram no deserto, né? Enxergaram um deserto. Jesus enxergou o quê? Pão. E ele chama a existência, ele agradeceu e os pães presentes ali se multiplicaram. Então tudo que a gente precisa da nossa volta, a gente tem que enxergar esse valor. Porque a grande dificuldade é nós enxergarmos. Você enxerga a necessidade, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas não enxerga o milagre. Todo mundo só viu o deserto. Os discípulos falaram para Jesus: aonde nós vamos comprar pão para esse tanto de gente? Aí um apareceu lá com os pãezinhos. Que é isso, esse tantão de gente? Oh, misericórdia. Aí Jesus disse: espera aí. Jesus não olhou para o deserto. Jesus não olhou para a fome do povo. Jesus olhou para os pães e disse: obrigado. Graças eu te dou, a Deus. E começou a partir os pães, e os discípulos partindo, enchendo o cesto, levando. Você está entendendo? Ele chamou a existência. O grande problema nosso é que nós não acreditamos que nós podemos chamar a existência aquilo que está sendo a nossa precisão. Pegaram ou não? Sim. Aprender ao uso da palavra. É a palavra, a palavra. A sua fé pode ser bem pequenininha, mas a forma como você fala a palavra é que vai acontecer. Você pode ter a fé do tamanho desse prédio, mas se você não tem contato com a palavra, não vai acontecer nada. Ainda vamos dizer: morreu o homem cheio de fé. E o que ele fez? Nada. Porque nunca chamou a existência. Quando Deus fez a terra, ele usou o quê? A palavra. Haja porção seca. Houve a porção seca. Cresça a relva, cresça a árvore, cresça isso. Haja peixe, haja isso. O verbo haja. Aprenda isso na sua vida. Utilize o verbo haja para as coisas começarem a acontecer na sua vida. Ah, pastor, mas é assim, ele já está derrubando o que eu estou pregando aqui, porque você não está acreditando. Vamos lá. Ali se multiplicar, então tudo que a gente precisa da nossa volta é o que? A gente tem que enxergar esse valor. Paulo, em Timóteo, ele não pôs a mão para transferir, ele pôs a mão para ativar. Ele colocou a mão para dar combustível, para soprar o fogo. Então eu não tenho dúvida de que você já tem, você tem dentro de você essa riqueza, você tem esse tesouro, você tem a casa, capacidade que vai suprir toda a casa. Ninguém vai ficar pobre perto de você. Recebe aí, a tua família vai ter recursos por causa de você. Não é por caramba, é por causa de você, porque você crê. E quando você crê, você simplesmente é ativado. Agora eu vou ali porque alguém vai botar a mão em mim. Não. Paulo não botou a mão em Timóteo. Ele botou a mão para quê? Para ativar. Vai Timóteo. Vai para cima. É isso. Vamos lá. Ah, mas eu não estou preparado. Aí é um problema seu. Para dar para ninguém. Ah, é outra coisa. Ninguém gosta de dar as coisas para os outros, né? Olha só. Ah, mas eu não estou prosperando para dar para ninguém. Não.
você está prosperando para cumprindo um propósito, a missão para responder a oração de alguém. Alguém está orando e às vezes você está com a resposta que ela está pedindo a Deus no seu bolso. Alguém está orando e Deus está te abençoando. Alguém está precisando de algo e Deus está te dando. Se você tiver essa capacidade de entender isso, nunca vai ser problema recursos novos, mais recursos, chamar a existência, o tempo e o espaço disponível para a realização de todos os sonhos e execuções dos seus projetos. Então eu vou insistir, a questão toda se resume no tempo, chamar a existência e você selecionar tudo que você precisa e começar a fazer declarações de fé. Onde começa o resultado? Na minha fala. Todos nós temos sonhos, projetos, sim ou não? Ideias, pensamentos dentro de nós, que tem que trazer para fora. É isso, trazer para fora aquilo que está dentro de você. O problema é que às vezes nós guardamos isso dizendo, Deus sabe. Já, Senhor, acabou o tempo. Amém. Glória a O Deus. tempo de hoje já acabou. Aí vai ficar aqui, ó. O problema é isso, só aí. Deus sabe. Não, você tem que trazer para fora. Você tem a oportunidade de chamar a existência o que ainda só está no seu pensamento. Agora, o que é mais forte do que uma ideia? Pessoas morrem, as ideias permanecem. Sim ou não? Sim. Você já viu a maioria, as ideias, tem todas aí, funcionando, a maioria do povo que teve essas ideias já morreram. E as ideias ficaram. Pegou? Se tiver dificuldade, na próxima semana eu vou trazer uma marreta e uma talhadeira para cobrir a cabeça desse. Para escrever lá dentro. Amém. Chapiscar. Você tem a oportunidade, irmão, de chamar a existência, que ainda é só o pensamento. Agora, o que é mais forte do que uma ideia? Pessoas morrem, ideias permanecem. Sim ou não? Sim. Então, por que uma ideia é importante? É importante. Tanto é você compreender que o meu dia é meu certo. Entenda uma coisa, eu profetizo no meu dia, e esse dia vai ser um dia de realização, de bênção. Tudo que Deus criou foi com a sua bênção, boca. Então crie com a sua boca o dia, teu favor. Olha isso, é fantástico. Uma semana de vitória. Toda barreira que se levantar no seu dia é uma porta esperando uma instrução. Aí você, não, só acontece comigo. Não, é uma barreira que está esperando uma instrução sua, algo sair da sua boca. E sabe o que sai? Só acontece comigo. Pronto, eu não posso falar a palavra, mas fica impedido. Por quê? Que só acontece comigo? Não, a barreira está esperando uma palavra. Abra-se porta. Oh meu Deus, eu estou orando pouco. Tá mesmo. Vamos lá. Sua boca, então crie com a sua boca. Diga a teu favor, olha isso, é fantástico. Uma semana de vitória, toda barriga que se levantar no seu dia é uma porta esperando uma instrução. Não tome isso como um dia acabou. Não, é só uma porta esperando uma ordem. Você vai receber notícias e uma porta esperando uma instrução. Quando eu me adianto, eu governo. Amém. E aí, nós paramos aqui porque nós vamos falar do dia. O dia de amanhã, irmão, começa hoje para você. Domine ele hoje. Amém. Glória a Deus. Porque aqui na apostila está escrito, e eu vou só adiantar enquanto você se coloca sobre os seus pés. Que quando você domina o seu dia, você se antecipa, você ora pelo seu dia, Satanás vai chegar atrasado.
Glória a Jesus. Vou repetir, Satanás vai chegar atrasado, os demônios vão chegar atrasado. A seta que voa de dia, quando chegar, está atrasada. Você já passou, você já venceu. Mortandade que assola ao meio-dia, já era. Glória a Deus. Que mais? Pavor noturno, já era. Você se antecipou. Vamos orar? Amém. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus,